Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 24 de julho. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos, e já te convido aí de imediato para você se inscrever aqui no meu canal no YouTube, canal Dalton Vieira Investe. O procedimento é bem simples, aqui no canto inferior direito do seu vídeo tem uma imagem, inscreva-se, que passando o cursor do seu mouse em cima dessa imagem vai aparecer a opção de se inscrever gratuitamente no canal. Lembre-se de deixar o sino aí das notificações devidamente ativado. Para receber no seu celular, no seu desktop, recomendações de compra e venda, acompanhamento de todas essas recomendações, informações relevantes durante o pregão e além disso, as carteiras de ações, a carteira exponencial e a carteira perspectiva, clique aqui no card que está aparecendo para você e siga os procedimentos. Preenchimento de um formulário e adicionar meu número aos seus contatos no aplicativo Telegram. A partir daí você vai ter a possibilidade de testar esse serviço de forma gratuita durante um determinado período. Vamos então para a análise de hoje, onde eu vou falar sobre Ibovespa, futuros, mini índice, mini dólar. Depois eu volto aqui e falo das ações falando de PETR4, Vale 3, FLRY3, Prio 3, Elet 3, IP 3, Rapt 4, GNDI 3, LREN 3 e Ciel 3 para fechar a análise. Então no Ibov hoje tivemos aí um dia de alta de 0,35%, está fazendo aqui a escadinha de máximas ascendentes, mínimas ascendentes, mas sem ganhar força. Seguimos com o Ibovespa dentro de uma indefinição de curto prazo, já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pregões de lado, dificultando as operações aí de swing trade principalmente. Fato que para o Ibovespa gerar sinalização mais negativa, perda dessa mínima, que é de 103.361. E para gerar sinalização mais positiva, voltar para cima dessa máxima 104.773. Enquanto estiver aqui encaixotado nessa faixa de pontos, segue de forma indefinida. Perdeu aqui essa região, tendência de baixa, maior probabilidade de buscar essa outra região aqui de suporte, gerada por um topo anterior, a antiga resistência, podendo funcionar como patamar de suporte 102.600 a 102.000 pontos. Indo agora para os futuros, lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você de alguma forma, dê um like, dê um joinha. Alguma forma, quando eu falo, é aprendizado, em termos de informação, leitura de mercado, está te auxiliando de alguma forma, dê um like. Desse jeito você me ajuda a disseminar o conteúdo aqui do canal dentro do YouTube para outros participantes aí do mercado. No mini índice, então, nós temos ainda está dentro da última hora de pregão, um dia que está na estabilidade, mais 0,08%. Vamos dar uma olhada no dia 60, o que é que nós temos, né? Aqui uma tendência de alta, aí vai lá, anula a tendência de alta, aí vem aqui, gera um sinal tentando subir, ameaça um topo descendente, já reverte para cima, nova tendência de alta, só que volta demais, né? Volta para cima do suporte, voltou para cima do suporte, já gerou um candle bom de alta na penúltima hora de pregão, superou a máxima no candle anterior, superou. Então se gerar no gráfico de 10 minutos fundo ascendente ou pivô de alta a partir desse ponto, ou seja, acima dos 104.360, fica mais para se buscar a operação na ponta compradora aí a partir do próximo pregão, tendo como patamar importante de resistência essa região de dois topos, basicamente na região de 104.825 a 104.895. Zona mais importante de resistência. Tem uma resistência intermediária aqui na casa dos 104.650 e o ponto mais alto 104.970. Por outro lado, se amanhã abre caindo, desculpa, e vem para baixo desse nível e também deste nível aqui, ou seja, uma região ali para baixo de 104.360, já seria um primeiro ponto, né? Veio para baixo desse patamar, inclusive com esse fundo anterior, 104.360 com 315. Veio para baixo dessa região, abriu caindo e gerou topo descendente no gráfico de 10 minutos, fica mais para você buscar a operação na ponta vendedora. O que reforça um pouco mais ainda o cenário de queda? O retorno para baixo de outro nível que ficou aqui brigando para ver fecha acima, fecha abaixo, fecha acima, fecha para baixo e aí volta realmente para cima, que seria a região ali por volta dos 104.215, que eu considero também um patamar intermediário aí de suporte, mas uma referência para ficar de olho na questão de também sinalizações de topo descendente, pivô de baixo abaixo dessa região, mais relevante a questão de ter operações na ponta vendedora no gráfico de 10 minutos, ou mesmo no gráfico de 5 minutos, topos descendentes ou pivô de baixo. Para a ponta compradora, já comentei, né? Abriu
aqui manteve-se aqui desse jeito parado e abre subindo, fundo ascendente, pivô de alta no gráfico de 10 ou 5 minutos, fica mais para compra. Indo então para o dólar, no dia de hoje o dólar ficou ali, está vindo para uma queda leve de 0,17%, está dentro de um candle de alta. Bateu ali ontem, lembrando que ontem ele anulou a tendência de baixa no gráfico diário, gerou uma sinalização forte para cima, só que hoje permaneceu abaixo da média móvel de 13 períodos. Tendência nesse momento no gráfico diário do dólar, indefinida. G60 no dólar, o que é que o dólar fez? Eu até comentei isso na live, né? Se o dólar gerar alguma sinalização de fundo aqui a favor do candle de alta do pregão de ontem, fica um pouco mais para se buscar a operação na ponta compradora, fundo ascendente, pivô de alta. Então, dentro desse contexto atual, o dólar está dentro do movimento de subida. Dentro deste movimento de subida, fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos, mais para a operação na ponta compradora. Traz alguma possibilidade de se trabalhar numa venda, mais interessante se chegar nessa resistência e gerar alguma sinalização de baixa no gráfico de 60 ou de 30 minutos. Se gerar sinalização de baixa agora, ou seja, na verdade, na abertura do próximo pregão, já voltando aqui para baixo dessas mínimas, dessas 2 últimas horas de pregão, vai ficar muito em cima de um patamar de suporte localizado em 3.764 a 3.762,50. Para mim, o cenário um pouco mais interessante para venda seria volta para baixo dessa região e passa a gerar topo descendente no gráfico de 10 minutos abaixo dos 762,50. Seria mais interessante para venda. Ou vem aqui em cima, gera topo no mesmo nível de resistência que essa patamar aqui da faixa dos 3.776. Aí sim volta a ficar interessante para você buscar venda de topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Mas enquanto isso não acontecer, ou seja, abriu caindo, gerou sinalização de alta aqui acima dessa região de 64 a 62,50, um gráfico de 30 minutos, por exemplo, fica mais interessante você buscar justamente as entradas num gráfico de menor periodicidade, gráfico de 5 ou mesmo gráfico de 10 minutos, fundo ascendente ou pivô de alta na ponta compradora. Indo para as ações. A Petro no pregão de hoje apresentou queda de 0,62%, fechou mal aqui a ação e com esse fechamento perdeu as mínimas dos últimos pregões, aumentando a probabilidade de escorregar um pouco mais para baixo. Por enquanto, sem gerar sinalização de compra, pelo menos para mim, se essa ação começar a patinar a queda aqui nessa região próxima de suporte, que seria ali por volta dos 27,13, ficaria mais interessado em operação de compra, desde que ela gere algum candle forte para cima, fechando até acima da média móvel exponencial 13 períodos. Ou se escorregar ainda mais e gerar alguma sinalização de fundo em cima dessa região de suporte, também daria para avaliar a possibilidade de arriscar uma compra, logicamente, verificando as outras opções de possível entrada de swing trade, se essa faz mais sentido do que as demais dentro dos meus critérios, dentro da minha forma de trabalhar. Vale 3 no pregão, mas só para mencionar que essa sinalização é negativa, aumenta a probabilidade justamente de testar a região de suporte ali por volta dos 27,13 e abaixo disso tem suporte em R$ 26,82. Na Vale 3, o dia de hoje foi de forte queda de 2,14% com gap de baixa, ou seja, o ativo não conseguiu gerar o sinal de alta que eu comentei que poderia gerar alguma possibilidade de compra, não gerou a alternativa de compra. E o pior, ela vem para baixo de um patamar que ela ficou se sustentando aqui em termos de fechamento, veio para baixo desse patamar, fechou inclusive abaixo de um gap de corpo aqui na faixa dos R$ 50,95, tem suporte mais próximo agora na faixa dos R$ 50,36 a R$ 50,20. Essa região aqui que, se eu estender para cá, também vai dar para perceber que tem o quê? Tem topos anteriores, tem testes anteriores nessa faixa de preço, que aí incorpora também a região do número redondo dos R$ 50,00, e aí o ponto mais baixo de suporte fica aqui nessa mínima em R$ 49,76. Gera compra a ação se gerar alguma superação dessa máxima do candle de hoje? É uma das alternativas, sendo bem ousado. Por quê? Porque a tendência aqui não tem mais tendência de alta no gráfico diário, não tem mais tendência também de alta no gráfico semanal, não está apoiando ainda entrada. Enfim, seria uma operação mais arriscada, mas focando um pouco mais em comprar suporte, tentando pegar um repique de alta pelo menos para o gap de baixa localizado aqui em 51,76, que é a primeira região de resistência que eu vejo aqui para Vale 3 neste momento. Fleury, eu fiz uma análise especial dessa ação hoje. Para quem não assistiu ainda, vai aqui no canal, dentro do canal, no meu canal tem lá análises especiais, ou mesmo se só olhar os últimos vídeos, vai ter análise especial da Fleury FLRY3.
A ação recomendei compra no pregão de hoje, ela estava um pouquinho acima aqui desses 23,40, ou seja, tinha superado já a máxima do pregão anterior. Recomendei compra de curto prazo, swing trade, na expectativa de que ela ter feito todo esse movimento de subida, ter feito aqui uma correção semelhante a uma bandeira, né, considerando isso aqui um astro da bandeira, ou seja, um movimento mais forte para cima, mais inclinado para cima. E aí ela rompendo aqui para cima esse patamar. Então a recomendação de compra foi executada. O stop dessa operação na faixa dos R$ 23,05, um pouquinho abaixo da mínima do pregão de hoje, que foi 23,07. Então stop em 23,05. Passando aqui os dados então completos dessa entrada na FLY3, 23,49 região de entrada, fechou em 23,60. 23,05 ponto de stop, 24,37 objetivo inicial, com risco de 1,87% e alocando 23% do capital total nesta operação. Lembrando que mais detalhes sobre o prazo acima dela, semanal, mensal, quadrimestral, o gráfico anual, que é um ativo que eu já acompanho há bastante tempo, pensando em, principalmente olhando para o longo prazo desse papel. E aí me chama a atenção a questão do gráfico de 80 dias, que eu comentei na análise especial. Vamos então aqui falar do que é o gráfico quadrimestral. Vamos falar aqui de PetroRio, ou Prio 3. Fechamento em alta de 2,07%. A ação recomendei compra no pregão de hoje. Também tinha superado por pouco ali a máxima do pregão anterior. Recomendei essa compra. A ação deu uma destilingada para cima e chegou a bater no objetivo inicial que eu tracei para o papel, que era em 18,94, uma relação basicamente de 1 para 2 em relação ao tamanho do risco. Ou seja, isso aqui seria a proporção de 1, e projetando 2 vezes aqui esse risco dessa operação, já teria bateu no objetivo no mesmo pregão. Mas como estava vindo forte no primeiro pregão da entrada, eu optei por trabalhar com um objetivo um pouco mais longo. Na faixa ali dos 19, eu alterei o objetivo para a faixa 19,39, tentando pegar uma relação risco-ganho de pelo menos ali 1 para 3. Na ideia justamente de sempre buscar com as operações que resolvem andar, tentar pegar uma melhor relação risco-ganho aí nos ativos. Então, o objetivo dessa ação foi reposicionado para R$ 19,39, a entrada ali por volta dos 18,04, fechou em 18,27. Stop em 17,59, o stop já foi reposicionado para não sair mais perdendo, já que já bateu no objetivo inicial de 1 para 2, se voltar não sair mais perdendo, a não ser que gere gap de baixa, mas stop em R$ 18,16 na Prio 3. E objetivo, como eu já disse, alterado, risco de 2,49% que já foi ajustado para não mais sair perdendo e alocando 11% do capital total, porque é um ativo que tem uma volatilidade um pouco maior. Indo então aqui agora para a ELET3, recomendei compra na ELET3 se superasse a máxima do pregão anterior, mas não superou, não gerou a confirmação. Abre-se ainda a chance de buscar uma entrada se superar a máxima do pregão de hoje, que seria a superação dos 39,11, que eu vou avaliar a partir aí do próximo pregão. Mas foi cancelada essa recomendação de compra de hoje porque não acionou o nosso preço de entrada, veio aqui para baixo e alterou os valores. Se for passar uma nova recomendação, vou passar outros valores nessa ação. IP3, recomendação de compra agora, mais para o fechamento do pregão. Então, para ficar claro, é uma recomendação mais arriscada? Um cenário mais arriscado? Sim. Então, descrevendo o cenário de maneira geral do papel. Gráfico mensal, tendência basicamente indefinida. Parou ali em cima no suporte anterior e gerou aqui um fundo e está aqui acima da média. Beleza? Está dentro do movimento de alto, mas abaixo de um teto aqui por volta dos 31 e 34. Gráfico semanal do papel, força, caiu, ou seja, gerou um baita aqui para baixo em vez de dar pancada para baixo, não, já retornou. Faz aqui 3 semanas para cima, 3 semanas para baixo e agora essa semana podendo gerar o início de todo um movimento de subida. Então aquele papel que está sem tendência no gráfico semanal, está sem tendência no gráfico mensal, está sem tendência no gráfico diário que gerou a entrada. Então por que eu entrei comprando esse papel? Porque já tem ali, está se encaixando em termos de simetria de tempo, está se encaixando e eu estou arriscando, vamos dizer assim, 0,5% do capital total para ver se a ação gera ali para mim 1,5% sobre o capital total, ou seja, uma relação risco-ganho. Primeiro, a ação gerou um candle muito forte de alta em cima de uma região de suporte. Ela vem numa sequência aqui que ela já tinha gerado um sinal de alta e não foi. Aí agora gera um sinal de queda mais fraco e ganha bastante força nesse candle aqui. Então, um candle que gera um engolfo de alta em cima de 2 candles, em cima de um patamar de suporte e
num cenário ali de escadinha no gráfico semanal que pode trazer o que a partir da próxima semana, a superação da máxima dessa semana e iniciar um processo de movimento de subida no gráfico semanal. Então, é uma operação de risco maior? Sim. Se voltar a fechar aí abaixo da média móvel, avaliando logicamente mais 1 ou 2 pregões e fizer a nova mínima, eu saio dessa operação com stop parcial, mas o stop nesse momento desse ativo está logo abaixo da mínima do pregão anterior. Ou seja, entrada aqui com stop aqui embaixo. Passando os dados dessa entrada, então fica claro para um perfil um pouco mais arrojado essa operação. R$ 29,15, ponto de entrada, risco de 2,37% por stop em 28,46 que eu comentei, logo abaixo ali da mínima do pregão anterior. Objetivo inicial em 30,53, mas logicamente se o papel resolver evoluir, eu vou buscar um objetivo mais alto. Ou seja, se romper isso aqui, a chance de poder ganhar força ali um pouco mais para cima será maior. Tá? Então, esse seria aí minha intenção em cima da Hypera. Que antigamente era Hipermarcas, né? Hypera agora. Então, dados aqui mais o risco eu já falei do tamanho do stop e a carteira, que é o quanto alocar do capital total em cima do ativo. Indo agora para a Rapid 4, que é uma posição de compra que a gente tem aberto. A ação gerou aqui um pregão de queda de 0,41%, deixando ali um candle de reversão chamado de nuvem negra. Nosso stop já é um stop de proteção, de não mais sair perdendo. Stop pode ser reposicionado a partir do próximo pregão, abaixo da mínima do pregão de hoje, em R$ 9,65. Tá? Depois de Rapid 4, temos aqui para falar de GNDI3, ativo que a gente segue também comprado. Alteração do stop desse papel para baixo, já tinha alterado para cá e agora alterando para cá, para baixo da mínima do pregão de hoje em R$ 42,32. Ainda é um stop mesmo, ou seja, ainda sairia perdendo. E o papel até agora não deslanchou, mas por enquanto vai respeitando ali a questão das mínimas ascendentes. Espero que ele estoure isso aqui para cima. Ganhe bastante força, está brigando aqui com essa zona de resistência proporcionada por esses topos aqui anteriores que não consegue fechar acima. Vamos ver se agora ela consegue deslanchar para cima. Se perder essa mínima, dando sinal de topo em cima de resistência, pulo fora da operação com um stop bem curto, logicamente se não acionar, não gerar gap de baixa. Seguindo, temos mais uma posição aqui em aberto, que é de venda, LRN3, fechamento em 46,72 com alta de 0,37%. O stop dessa operação já tinha sido reposicionado para cá, depois reposicionei para não sair mais perdendo, porque no pregão de ontem, considerando até o pregão já de hoje, a ação bateu numa relação risco-ganho de 1 para 1 e já tem um movimento de baixa aqui, pelo menos ali de uns 4 pregões. Então, se ela gerar algum sinal aqui de quebra dessa sequência de máximas descendentes, eu pulo fora dessa operação também. Então, stop já de proteção, de não mais sair perdendo em R$ 47,38. Após lojas Renner, vamos falar de Cielo. Ciel 3, olha o tamanho do candle da Ciel 3 hoje. Alta de 12,89%. Papel com cenário gráfico bem ruim, de maneira geral, pensando em longo prazo. Vou botar aqui no gráfico mensal, ativo dentro de uma tendência de baixa, só que nesse mês ela superou a máxima do mês anterior e trouxe uma expectativa, trouxe uma sinalização do mercado que pode justamente gerar uma correção dessa queda acentuada aqui dos últimos 4 meses. Então fez um mês positivo, um mês de indefinição, que demonstra a perda de força na queda e agora vem o sinal ali de possível correção dessa tendência de baixa de longo prazo que ela tem, topos e fundos descendentes. Baseado nisso, a resistência mais próxima aqui pelo gráfico mensal, R$ 7,81. Na sequência, pelo mensal, R$ 8,49. Se a gente for aqui para o gráfico diário, semanal dela, o que eu venho comentando? Esse ativo me interessa muito mais para se buscar a operação de compra na hora que estiver trabalhando acima dessa região, até falei isso hoje, dessa região de R$ 7,24. 7,24, 7,23, enfim, voltou para cima desse patamar e passou a usar essa região para gerar sinalização, não necessariamente bater nela, mas passou a gerar sinal de alta no gráfico diário. Acima desse patamar me interessa muito mais para compra. Por quê? Porque a última informação que tinha sido deixada pelo gráfico semanal desse ativo era de um topo descendente a favor da tendência de baixa. Se romper aqui para cima, basicamente ela anula essa tendência de baixa de médio prazo da ação. Então, no gráfico diário, forte sinalização aí de alta, ou seja, fechamento forte para cima, não me gera compra ainda, mas é um ativo que passa a
pelo menos eu monitorar em termos de sinalização de alta, seja no G60 ou no gráfico diário de fundo ascendente nos próximos pregões, nas próximas semanas, acima dessa região que eu comentei de R$ 7,24 para se buscar algum tipo de compra no ativo. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa videoanálise. Um grande abraço e até o próximo pregão.